pessoal, tudo bem? Oi, gente. Tô entrando aqui para mais uma live aqui hoje. Tudo bem com vocês? Tava trabalhando aqui no torno um pouquinho e vamos fazer a live de hoje aqui do ateliê de novo. Eu demorei um pouquinho para entrar porque o Caio, que vai participar da live hoje, pediu uns 5 minutinhos lá. Então eu segurei um pouco e aí estou entrando aqui para a live de hoje para a gente bater um papo. Se você estiver assistindo essa live lá no YouTube, depois não esquece de dar um joinha aí, curtir a nossa live. Oi, gente, o pessoal tá chegando aí. E é isso aí. Eu vou só aguardar o Caio aqui para a gente chegar enquanto a gente vai batendo um pouco de papo aqui com vocês. Na hora que ele chegar, ele me dá um oi aí que ele tá ok. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre formulação básica de esmalte, tá? E também sobre matérias-primas auxiliares, que a gente vai descobrir junto com o Caio quais são essas matérias-primas, para que serve e como que a gente pode usar. O Caio acabou de entrar aqui. Então vai ser o papo hoje dessa live aí e é isso aí. Vou chamar o Caio aqui já. Ô, Caio, tá me vendo? Tô, César, e você? Tá tudo beleza? Tudo tranquilo. Tô te ouvindo bem. Desculpa o atraso aí, viu? Tive que passar no Não, correio relaxa, tá tranquilo. para despachar um material e, me atrasei legal. Desculpa. Não, relaxa, ainda bem que você chegou aí. Tá tranquilo. Não tem problema não. O pessoal segura. Mas é bom, o pessoal vai chegando aí também. Deixa eu mexer um pouquinho. Falar para você, ó, tô no processo aqui de testar a argila lá que você me mandou. E aí, tá gostando? Nossa, cara, é muito boa. Ela, igual as argilas do Pascoal para torno, é uma delícia. Eu tô trabalhando com ela aqui no torno, muito bom. Fiz uma pecinha aqui bem fininha, subi bastante ela. Aí, assim, agora eu vou fazer os testes de queima para ver. O pessoal tava curioso por causa da cor, né? Porque aqui ela já fica numa cor tão bonita. Uhum. E aí o pessoal tava curioso por causa da cor. Aí depois eu vou queimar com calma. Mas para torno, 100%. Tá show de bola. Do jeito que ela tá aqui, A cor você plasticidade, vai tudo. gostar também. Oi? A cor, você vai gostar também. Então, tô nessa expectativa, porque assim, eu adorava a cor da terracota anterior, né? Então eu quero ver como é que ela vai ficar. E aí, assim, para torno tá show de bola, tá muito bom. O pessoal tá perguntando a cor, eu não sei ainda, gente. É uma terracota que, se for, segue a linha da outra cor da terracota? É um vermelho, assim, bem vermelho terracota mesmo, tipo telha. Tipo telha ou lajota, assim, Legal. bem, voltou ao que era antes, entendeu? Ó, show de bola. E em altas, E 200 ela vai queimar um marrom. boa. Boa. Vou experimentando e vou mostrando aí pro pessoal. Primeiro teste de torno que eu fiz nela tá muito boa. Muito bom. Então eu brinquei um pouquinho aqui anteontem e hoje estou usando mais um pouco aqui e gostei pra caramba. Tá? E é isso aí, gente. Hoje o assunto vai ser sobre esmalte, né, Caio? Eu refleti e acho que a gente ainda não tinha abordado isso aí, César, de falar um pouquinho sobre formulação básica de esmalte, entendeu? E fazer um pouquinho de para que serve cada matéria-prima. Bem Tá legal. introdutório mesmo, sabe? A intenção não é realmente ensinar a fazer esmalte, mas é bem introdutório, vai ser o suficiente para quem quiser, quem nunca fez e quiser fazer algumas experiências, pode fazer, tanto em alta quanto em baixa. Legal, isso é bom. Porque, assim, o que eu penso da questão do esmalte é o seguinte: há um tempo atrás, como eu sempre falei aqui, eu sobrevivi por muito tempo trabalhando com esmalte comercial, depois me aventurei para criar algumas fórmulas e copiar algumas fórmulas, replicar algumas fórmulas, e depois
com a ajuda do Rubens, o Alexander lá de Campinas, eu comecei a fazer uns cursos e comecei a me aventurar e a produzir. O meu ponto de vista, eu não sei, que eu acho que a maioria de todo mundo aí que acontece na cerâmica, e que eu tenho visto aí o pessoal comentando, é porque assim, né, aqui dentro do ateliê, como a gente dá aula, a gente acaba tendo um monte de opção de cor, de efeitos e resultados de esmalte. Mas conversando com todo mundo fala assim que é muito complexo, realmente é muito complexo fazer isso. Então, o legal é concentrar numa coisa mais funcional, né? Ter uma base boa para você poder colorir, poder fazer. E eu acho que esse caminho é o caminho que todo mundo aí deve, eu, na minha opinião, deve seguir quando você trabalha profissionalmente. E aí, quando você precisa de uma coisa diferente, talvez, aí hoje o mercado está bem, tem bastante, a Arte Brasil tem um monte, Pris, Riz, tem um monte de gente aí que tem sobre esses esmaltes, vamos dizer assim, cores mais complexas e coisas assim, porque para quem gosta de estudar é muito legal, é bacana, é legal investir um tempo para você aprender sobre matéria-prima, sobre estudar, mas aí quando você não está com esse tempo, você tem que estar no basicão, né? Começar ali pelo princípio ali de criar algumas coisas que funcionam para o seu trabalho e seguir. Eu acho que é muito aí. Eu acho que você vai passar meio essas dicas aí para o pessoal de começo, né? A gente podia começar, quando você falou de base, a gente já podia começar definindo uma coisa da outra. Então, quando a gente fala base, a gente tem um esmalte a ser colorido. Tá? Isso. Então, uma base que a gente pode definir é uma base que pode ser branca, branca mate, pode ser transparente ou transparente mate. Certo? Então, quando a gente fala base, então eu vou ensinar aqui a fazer uma base e depois para que serve cada um dos óxidos, como pigmentar ou como criar alguns efeitos, bem introdutório mesmo, para todo mundo poder iniciar quem quiser. E é como você falou, César, eu acho que o desejo de cada um aqui é ter uma linha que pode ser exclusiva. Porque eu acho que, por exemplo, uma peça com um esmalte vermelho, todo mundo pode usar o mesmo vermelho e vai sair uma peça diferente da outra. Tá? Perfeito. Então, assim, quem quiser se aventurar e precisar ou quiser fazer alguma coisa exclusiva, a gente vai dar algumas ferramentas aqui para o pessoal poder brincar um pouco com isso aí, tá? Então, César, vamos começar com uma base. A gente tem que entender que o quartzo sozinho já é um vidro transparente, mas que o ponto de fusão dele, para ele se transformar no vidro, ele é superior a qualquer temperatura que uma massa aguente. Tá? Então, o ponto de fusão do quartzo, se não me engano, é 1.400 graus. Não tem uma massa para 1.400 graus. Senão você usava o quartzo sozinho. Tá? Então, o que a gente precisa num esmalte? A gente precisa do formador de vidro, que geralmente é o quartzo, e você precisa de alguns elementos que, misturados ao quartzo, façam com que ele se funda numa temperatura mais baixa. Tá? Então, sim, você tem o formador de vidro num esmalte e você tem os fundentes, que são os materiais que, misturados entre si, junto com o quartzo, vão formar um vidro. Além dos fundentes, você tem os opacificantes, que são os elementos o que tiram o brilho do esmalte. Tá? E você tem os pigmentos, que são o que vão dar cor a tudo isso. Tá? Então, só para o pessoal entender que um esmalte ele é formado de várias matérias-primas justamente para que, quando misturadas e
quando submetidas a uma certa temperatura, se fundam e se tornam um vidro que vai ficar aderido na superfície da cerâmica, tá? Então, nos esmaltes abaixo de 1050 graus, 1100 graus, esse tipo de material, esse tipo de mistura, você vai misturar o quartzo com o bórax, com alguns elementos que não compensam, vão te dar muito mais trabalho do que você simplesmente já pegar um esmalte de baixa pronto. Então, Verdade. Então a gente vai abordar os fundentes, eu vou explicar o que são os fundentes, tudo, mas a preparação de um esmalte de baixa temperatura vai ser sempre, a gente vai adotar sempre uma base comercial já existente no mercado, tá bom? Perfeito. Eu também concordo, depois você vai explicar o motivo, mas eu entendo sim. Tá? Então, quer começar por qual? De baixa temperatura? Pode ser. Pode ser, porque daí depois aí o pessoal já vai entendendo o processo aí da questão dos materiais fundentes, depois a gente segue para os outros, porque aí, né? a gente abre para dúvida. Tá bom. Então, os esmaltes de baixa temperatura, você já parte de uma base que já está pronta. Então, você pode chegar na minha loja ou em qualquer outra loja e pedir um esmalte transparente brilhante, ou um esmalte transparente mate, ou um esmalte branco brilhante, ou um esmalte branco mate. Então, definida essa base, você pode só pigmentar e fazer alguns efeitos, tá? Se você não quiser nenhuma dessas bases comerciais, todas elas são miscíveis entre si. Então você pode comprar um esmalte branco, brilhante, e um esmalte transparente brilhante, mesclar os dois, e você vai ter um esmalte semi-transparente brilhante. Tá? Você pode pegar, por exemplo, um esmalte transparente mate e botar um pouco de transparente para deixar ele menos mate. Mas tudo para criar sua base. Então tá, criando a base, você vai entrar com os pigmentos. O que são os pigmentos? Você tem óxidos metálicos, são derivados de metais. Você tem óxido de cobre, que misturado a uma base alcalina, que não contenha chumbo, ele vai te dar tons de azul. Tá? O óxido de cobre, numa base que tenha chumbo, vai te dar tons de verde. Certo? Então, vai desde um tom suave, em torno de 0,5%, até a saturação total, ou seja, o tom máximo que você vai conseguir adicionando o óxido de cobre, seria alguma coisa em torno de 12%. Mais que 12%, você vai colocando e ele não vai passar daquilo, que é um verde bem escuro mesmo, chegando a ficar na sombra parecido preto. Tá? Óxido de ferro. Óxido de ferro são tons de marrom. Então vai desde o marrom ocre até aquele âmbar de garrafa. Garrafa de cerveja nada mais é do que um vidro transparente com óxido de ferro. Tá? Perfeito. Óxido de ferro amarelo, óxido de ferro preto e óxido de ferro vermelho dão uma diferença muito pequena. Muito pequena. Se você quer marrom, qualquer óxido pode ir direto no óxido de ferro vermelho, que é o mais barato, o mais comum, que vai te dar um tom de marrom que não é muito diferente do preto, porque a diferença dos tons desses três óxidos está na hidratação dele, na manufatura dele a frio. Então, a partir de um determinado... o óxido de ferro preto, ele tem um pouco mais de ferro do que o óxido de ferro
vermelho. Porque o óxido de ferro vermelho é Fe2O3 e o óxido de ferro preto é Fe2O. Tá? Mas a diferença é pouca. E marrom, aí você tem manganês. Para baixa temperatura, o manganês, em quantidades pequenas, ele te dá tons púrpuras. Sabia? Sim. Ele te dá um púrpura. E em tons mais escuros, mais fortes, ele tende do marrom para o preto. Tá? Mas é um preto meio safado, César. O preto do manganês, se você colocar no sol, você vê que ele é um marrom café. É verdade. Tá? Então, para baixa temperatura, o tom é um pouco mais escuro e aí você economiza, não precisa colocar cobalto junto. Aí você tem cromo. O óxido de cromo, ele dá verde e rosa. Ele também pode dar rosa. Tá? Mas geralmente os rosas, como ele é muito instável, feito por óxido, ele é instável. O rosa geralmente é corante mineral, tá? Então você tem aí cromo, aí você tem cobalto. Cobalto é azul e preto. Então, azul, desde o azul mais assim, seladon, o azul fraquinho, até um preto. Tá? Cobalto. Aí você tem níquel. Níquel é cinza, tá? Tons de cinza. E você tem alumina, que é branco. Você pode fazer estanho. Você faz desde um esmalte amarelinho até um branco. Tá? Depois você tem dos óxidos de pigmento, acho que é só. Você tem carbonato de cobalto, que dá um tom de azul diferente do óxido de cobalto. Tá? Então, se você quer fazer umas nuances, aí você faz o esmalte com o carbonato dá um tom e com o óxido dá outro. Tem carbonato de manganês também, que também dá um tom diferente. E tem carbonato de cobre, que tem... Todos os carbonatos, Sérgio, geralmente eles têm metade do teor do metal que tem o óxido. Então aí você consegue fazer uns tons e você consegue dosar em porcentagens diferentes do óxido. Porque geralmente o óxido de cobalto, para você ter uma ideia, ele vai em torno de 0,5% na formulação para dar um azul cobalto. Então, se você vai fazer 1 quilo, você põe meia grama. Então, fica difícil você dosar. Se você quer fazer 100 gramas, fica muito difícil você dosar. Aí você entra com um material que você tem menos teor para poder colocar uma quantidade maior e fazer o balanceamento, entendeu? Sim, sim. Aí, César, uma coisa que eu queria... Não sei se eu estou correndo demais também, acho que é porque eu estou atrasado. Não, tá legal. Aí você tem também que pensar no seguinte, aí você tem como pigmento, você tem os corantes. Corantes. Então, os corantes, para tons assim como amarelo, rosa, vermelho, fica muito mais fácil trabalhar com corante do que trabalhar com óxido para pigmentar isso aí. Porque ele fica mais instável. E o corante, você consegue vermelho com 7%, você tem um vermelho lindo, tipo extintor de incêndio. E você sempre vai ter vermelho, e vai ser um vermelho que não vai depender se você deu muita camada, pouca camada, ele sempre vai ficar vermelho na sua peça. Ao contrário, se você for fazer um vermelho usando o óxido,
você vai ter muita dificuldade para ter aquele vermelho lindo, estável, que todo lugar do forno fica aquele vermelho. Então fica muito mais fácil Perfeito. trabalhar com corante. E aí os corantes minerais, geralmente, eles têm... e os corantes, o processo rapidamente, de fabricação do corante, a grosso modo, mesmo um corante, ele é o óxido misturado com uma argila, queimado numa temperatura muito alta, e depois ele é lavado e peneirado. Então você tem toda aquela reação que você esperava de um óxido, você já teve ela misturada com essa argila e você tem uma cor estável. Entendeu? Então, Sim. para você pigmentar um esmalte de baixa, você pode pigmentar também com corante. Tá? Detalhe, hein? Todos os corantes são miscíveis entre eles. Então você pode pegar, por exemplo, um rosa e um azul e fazer um violeta. Olha só. Você pode pegar um verde e um amarelo e fazer um outro tom de azul. Você pode combinar um azul com um verde e com um amarelo e fazer um turquesa. Então, quem diz que esmalte de baixa também não é formulação de esmalte, está errado. Porque uma pessoa pode formular o próprio esmalte sendo de baixa temperatura. Pode fazer cores exclusivas misturando óxidos ou misturando corante e fazer umas cores exclusivas. Que é o que a indústria faz. Que é o que a indústria faz. Então, terminando mais um detalhe sobre formulação de esmalte de baixa, você tem os opacificantes. Então você pode entrar, por exemplo, com zirconita e você pode criar uns efeitos mates. Então você tira o brilho do esmalte a partir de 7% de zirconita, você tira o brilho do esmalte. Você pode entrar também com um pouco de alumina, de caolina, e você tira o brilho do mesmo jeito. Tá? Então, aí são considerados os opacificantes, para tirar o brilho. Se bem que como você está num esmalte de baixa temperatura, talvez você consiga tirar o brilho, talvez não, é muito mais fácil você tirar o brilho misturando um outro esmalte que não tenha brilho, ou já a partir de um esmalte pronto que não tem brilho. Tá? Sim, certo. Agora, um outro detalhe na formulação de esmaltes em geral. Uma cor, ela fica muito mais evidente num ambiente que seja transparente. Vou explicar de outra maneira, vai. Se você pegar uma colher de Nescau e misturar num copo d'água, você vai ter um tom de marrom. Se você pegar a mesma colher de Nescau e misturar num copo do mesmo tamanho de leite, você vai ter outro tom de marrom. Então, à medida que você vai tendo mais material transparente, a cor vai ficando mais evidente, tá? Sim. Então, se você for formular um esmalte branco, uma base branca, você vai precisar de muito mais pigmento para te dar uma cor evidente do que um esmalte transparente. Então, se o seu objetivo é fazer cor viva, a sua base tem que ser uma base transparente, obrigatoriamente, com o maior brilho possível. Tá? À medida que você vai tirando o brilho do esmalte, colocando o branco ou fazendo um esmalte, você vai você vai matando a cor. Certo? Certo. Outro elemento na composição, na formulação de um esmalte pode ser de baixa, são os fundentes. Então, se você precisar que o esmalte
tenha um pouco mais de brilho, ou que ele funda numa temperatura um pouco mais baixa por causa do seu forno, aí você tem já os fundentes prontos no mercado para você abaixar a temperatura de fusão dos seus esmaltes. Se você não quiser entrar com fundente pronto, você pode entrar com bórax ou com vidro de ampola moído, tá? Como um fundente. Você tem ácido bórico, que é outro fundente também para essa temperatura abaixo de 1000 graus. Porque daí, se você quer que, por exemplo, você tem um esmalte de 1000 graus e quer que ele funda a 800 graus, você tem que pôr algum material cuja temperatura de fusão seja mais baixa do que essa. Se esse material vai fundar a 950 graus, não adianta que você não vai conseguir abaixar mais do que 950 graus. Então você geralmente usa um fundente de 750 graus, que a temperatura de fusão dele é essa, 750 graus, mais ou menos. E aí você vai abaixando, à medida que você vai aumentando a porcentagem desse material, você vai abaixando a temperatura de fusão do esmalte de 1000 graus. Então você também tem fundentes para essa temperatura de 1000 graus. E tudo isso combinado. Você pode também formular o seu esmalte de baixa mesclando vários outros esmaltes. Então você pode entrar com um esmalte azul e misturar esse esmalte azul com um esmalte amarelo para fazer um esmalte verde, exclusivo, que só você vai ter. Entendeu? Então, sim, o processo de formulação de esmaltes, quando a gente fala formular esmalte de baixa, também existe. Existem várias fórmulas de esmaltes combinados que eles criam cores exclusivas. Existia um vermelho que a Fé Enamel fazia, muito tempo atrás, chamava vermelho cristal, se não me engano, César. Ele era uma mistura de um vermelho da Fé Enamel, mais óxido de cromo, mais um pouco, acho que, de feldspato. Ele dava uns cristais, ele era um esmalte bem assim, legal. Só que ele saiu de linha porque ele tinha muito chumbo. E aí o mercado não aceitava mais esse esmalte. Mas ele era antigo do tempo da Lusa, lá de Uberaba. Então tem várias técnicas, por exemplo, tem sulfato de bário, que você pode misturar no esmalte de baixa para criar aqueles efeitos como coral, sabe? Uns fervidos. Você tem carbeto de silício, que também você pode misturar no esmalte para ele criar umas crateras. Então, gente, quem trabalha com esmalte de baixa também tem um campo de pesquisa e desenvolvimento infinito como os de alta. Ótimo. Tá? Quer dar uma pausa, resolver um pouquinho de dúvida de baixa ou passa para alta? Isso. Não, vamos nas dúvidas aqui rapidinho, porque daí a gente muda para o pessoal separar isso, para a gente, o Caio estava explicando aqui, sobre esmalte de baixa, né? E aí a gente tira umas dúvidas aqui rapidamente, que já tinha uma aqui pedindo para o pessoal estava falando para você repetir a base, que na verdade você falou sobre comprar os tipos de base, né? São os efeitos. Aí eu queria só ouvir assim, só para o pessoal entender. Quando você vai criar um esmalte ou comprar, você pensa nas características que você quer para esse esmalte, né, Caio? Se você quer ele translúcido, que ele vai aparecer o fundo da argila, né? Se você quer ele opaco, né? Que não vai deixar aparecer o fundo. Se você quer ele brilhante, se você quer ele mate, né? Aí o Caio falou aí que você pode comprar as bases nessa categoria, né? Existe. Base transparente alcalina, sem chumbo. Existe base transparente que tem um pouco de chumbo. Existe base semi-transparente ou mate. Existe base branco brilhante. E existe base branco mate. Tá? Beleza.
Se a pessoa tem essa informação que você passou, por exemplo, vamos usar o exemplo aqui da Casa a Arte Brasil, mas pode funcionar com qualquer outra loja. Ligou para lá, falou, eu quero uma base para eu trabalhar em cima dessa base, colorir com corantes minerais, com corantes inorgânicos, misturar. Falei a característica da base, só falar a temperatura que queima, você tem lá o material para vender. Eu quero um transparente de baixa temperatura. Tá. Então aí você tem qual... Originalmente, isso aí é do mercado, existe para vender, né? É de linha. É de linha. É de linha. Beleza. E aí você tem eu vou ver de porcentagem. Os corantes minerais 5% de média, é 5%, tá? Pode pôr menos? Pode, se você quiser uma cor mais suave. Pode pôr mais? Pode, mas dependendo da base, se for uma base transparente, por exemplo, 7% vai dar muito parecido com 5% e 10% não vai dar muito mais forte. Então, uma média de 5%. Óxidos, a mesma coisa. Eu acho que o óxido pode variar um pouquinho, porque o cobalto, no caso, vai 0,5%, já tá bom. E, sei lá, eu acho que no máximo 10% dos óxidos, se quiser combinar, também pode. Então, você pode, por exemplo, combinar manganês com cobre para fazer um esmalte que vai dar um tom metálico, tá? Vai dar um tom metálico, puxado para o grafite metálico, e vai ser alguma coisa em torno de 15% dos dois combinados. Tá? Perfeito. Mas é infinito, isso aí tem que testar. Beleza. Duas coisas que o Caio está falando sobre esses testes aí dos corantes e dos coisas. É legal isso aí, vocês fazerem testes, né, para você obter a cor, prova lá para você ver. Os limites, tem alguns limites para você não exceder, porque muitas vezes, se você passar de um determinado limite, você só vai estar gastando material à toa e não vai estar obtendo resultado nenhum, porque acabou o limite dele ali de teste, né? Agora, as misturas em si, dá para você mesclar de um monte de jeito. Eu sei que aqui vai ser meio complicado falar, mas existem vários testes que dá para a gente fazer, né? O triaxal, várias coisas para você fazer a combinação dessas cores aí para você obter resultado. Aí falaram sobre literatura. Eu não sei do Caio aí se ele pode depois indicar alguma coisa, mas de antemão eu já vou falar, quando eu colocar esse vídeo no YouTube, eu vou colocar lá o link para duas literaturas que eu acho muito bacana, que uma é uma em inglês, que tem as variações de cores aí dos óxidos, das possibilidades dos óxidos, e um outro é uma apostila da Amanda Magrini, que ela fez quando ela fez o TCC dela, que ela libera aí para todo mundo, já liberou, tem lá na live que a gente fez da outra vez, ela liberou também. Ela fez também um teste com todos esses corantes que o Caio falou, minerais, né, da parte dos óxidos, e ela mostra em fotografias para vocês terem uma base de cor. Aí, se o Caio tiver alguma coisa depois, ele passa também sobre essas variações de corante. Olha lá, ó. Tá vendo? Tem o livro aí, o nosso livro de cerâmica tem. Ele é bem introdutório também. Eu acho que o da Amanda é muito mais completo. Eu acho que você consegue literatura fácil aí Sim. De um caminho para começar. De um caminho. O que eu gostaria de deixar bem claro para todo mundo é o caderninho de anotações. Então, por favor, gente, tem que anotar tudo que faz. Então, anota, escreve, mesmo que deu errado, você vai saber o que você fez, faz um registro de tudo, porque a pior coisa que existe é quando você faz e dá certo e você não sabe o que você fez. Porque quando fica feio, você nem quer saber o que você fez. Mas quando fica bonito, você tem que estar anotado, anotar tudo lá.
Então, parte de 1%, ou 3%, ou 5%, e vai mesclando, e vai anotando, e não tem problema. Anota, escreve no corpinho de prova e escreve no caderno. Mas é fácil. Tá certo. Tá certo. Pois é. Tem algumas perguntas aqui. Outra coisa, não pode ter medo de misturar as coisas, porque, por exemplo, se você parte já de 2 esmaltes prontos, já é certo que aqueles esmaltes, eles não vão causar grandes problemas no seu forno, porque os 2 já foram feitos para aquela temperatura. Perfeito. Tá? Perfeito. Perfeito. Assim, o Louros está perguntando aqui se existe alguma base borácica para comprar. Existe. Borácica que ele diz é feita com boro. Tá? Isso. Existe sim. Tá. Sobre efeitos, né? Que você falou, que o pessoal se liga bastante aí e queria ver. O cratera, né? Aquele efeito cratera, aquele efeito vulcão. Você falou de carbonato de silício. Carbeto de silício ou... Carbeto de silício. Ou sulfato de bário. Ou sulfato de bário. O carbeto de silício, ele dá uns efeitos... Aí que tá. É bem combinação mesmo, né, César? Você tem que combinar as coisas, mas carbeto de silício e o sulfato de bário, os dois não, que é a barita. É qualquer coisa. Você tem que misturar, tem que entender que esse da cratera é qualquer coisa que vai gerar uma liberação de CO2 durante a queima e que vai depois fazer esse fervido no esmalte, entendeu? Sei. Bem lembrado aqui, o Cléris está aqui, ela falou que no livro dela também tem uma base de pesquisa também para você começar, bem lembrado. Verdade. Lá na Arte Brasil tem o livro da Ocleris, você também pode falar com a Ocleris. O livro da Ocleris também tem uma base boa para a gente começar. E a Ana Lúcia aí está perguntando de efeito de escorrimento, né? Isso, Então é aquilo que a gente falou uma outra live que a gente comentou, né? O escorrimento, provavelmente, você vai conseguir adicionando um material para ele diminuir a temperatura de fusão do seu esmalte e fazer com que ele tenha um escorrimento durante a queima. Então, aí você vai entrar com um fundente, no caso de 1000 graus, existem vários fundentes, e a porcentagem precisa testar antes, mas eu creio que a partir de 15% de fundente, você já consegue fazer com que o esmalte funda uns 15 graus a menos. E isso vai fazer com que ele promova o escorrimento. Não pode misturar muito, porque daí o que você quer é que o esmalte não mescle um com o outro, né? Ele só escorra, só meio que misture. E aí também caprichar na camada, viu, Ana Lúcia? Para alta também. Para alta, o princípio é o mesmo. É só botar fundente e depois eu vou falar os fundentes de alta temperatura, eu falo. Tá bom. Deixa eu só te falar uma coisa, cara. Eu acho que eu vou desconectar você e vou te chamar de novo, porque só tá dando uma travada no que você tá falando, assim, uma desincronia, para ver se volta ao normal. Só para a gente ver se vai voltar ao normal para mim, porque tá, eu vou te chamar de novo. Só achar aqui. Pronto. Tá voltando, gente. Só chamar o Caio de novo para ver se dá uma melhorada aqui. Tá normal? Então essa é a minha conexão. Oi? Oi? Tá travado, tá né? melhor para mim agora. Eu achei que eu estava diferente. A gente vai falar de alta daqui a pouco. Só para a gente concluir aqui o de baixo, que tem perguntando aqui. Uma pessoa perguntou aqui se pode, por exemplo, colorir um esmalte com engobe. Pode colorir o esmalte com engobe, mas você, junto com o engobe,
Porque a formulação do engobe, o que é? Você tem um engobe branco, uma base branca fosca, misturada com corante. Então, quando você misturar isso no esmalte, você vai misturar não só aquela porcentagem de corante, mas você vai jogar lá dentro daquele esmalte a argila, tudo que tem no engobe também. Então, provavelmente, você vai tirar o brilho um pouco do brilho do esmalte, tá? E naquele caso, você vai entrar com uma porcentagem só do engobe, que é corante, né? Então, você vai ter uma cor mais suave do que se você entrasse só com corante em vez do engobe. Perfeito. E o engobe, vou falar, o engobe, ele é uma base fosca misturada com corante. Sim, fiz. A gente já discutiu um pouquinho nas outras lives com o Nelson Lixa sobre composição de engobe também. Tá? Aí estão perguntando a diferença entre o 0,93 e o 0,96. Bom, a diferença era que o 0,93 ele era mais duro, ele fundia numa temperatura mais alta do que o 0,96, tá? Quando eu digo que era porque o 0,93 saiu de linha. Não existe mais. Só tem o 0,96 agora. O 0,96 é um esmalte transparente alcalino, e a temperatura de fusão dele é em torno de 920 graus, 950 até 1.200, ele ainda é vidro, entendeu? Mas ele é alcalino, então se misturar ele com cobre, por exemplo, ele fica azul. Ótimo. Uma coisa aqui que falaram, Caio, só para esclarecer, você não precisa entrar na discriminação de fazer, como fazer. Mas, por exemplo, você está indicando umas bases de esmalte para a gente estar em baixa temperatura para baixa temperatura, correto? E aí tem uma diferença que o pessoal confunde, que é, por exemplo, o diferencial do esmalte para frita, né? Eu sei que nessa composição que você está fazendo, basicamente, eles são muito próximos, porque esse industrial que você vende, ele já passou pelo processo também, já foi transformado igual uma frita. Mas o diferencial que eu vejo é que muitas vezes as fritas têm coisas que são características para a frita para poder obter alguns resultados, né? O esmalte é composto bem para ser um esmalte mesmo, com todos os elementos que a gente precisa para o esmalte, né? Explica aí só uma diferença básica da frita e do esmalte aí. Gente, o esmalte, a nomenclatura do esmalte é CMF. Tá? Então, hoje em dia, quando você compra um esmalte, você compra a fábrica, quando vende, ela chama de CMF. Ela faz a distinção entre a frita e o esmalte, dizendo um é frita, o outro é um CMF. Tá? O CMF é um composto moído. Então, o que é? Ele pega um vidro que eles chamam de frita. Eles pegam um vidro e moem esse vidro junto com caulim, tá? Junto com talvez uma porcentagem de argila, e deixa aquilo preparado para você aplicar na peça. A indústria que compra, ela não compra o CMF por uma questão de custo. O que ela faz? Ela compra a frita, que é mais barato, e joga no moinho dela. Tudo que a fábrica joga lá, ela joga no moinho dela, mas ela ganha um custo com isso. Acontece que o nome frita meio que se popularizou. E hoje em dia há uma confusão muito grande o que é frita, o que é esmalte. Então, eu vou dizer para o ceramista que está me assistindo agora, que você não vai conseguir comprar uma frita. Você vai comprar um composto, um esmalte. Então, quem fala assim, frita 0,96, a gente vende o 0,96, mas não explica, porque, sabe, é que nem o termo argila e barro. Tá? Mas o 0,96 ele é um composto, ele tem uma frita lá dentro, uma frita que tem
sódio, tem outros materiais lá, misturado com caulim, com argila, para poder dar suspensão, já moído sem resíduo, todas essas coisas. Mas então é isso aí. Então, assim, o esmalte ele tem a frita como matéria-prima, tá? Mas se for na loja e quiser comprar a frita, eu não vendo. Porque quem compra frita, não existe frita para vender sem ser moída, sem ser bruta, quer dizer. Então, quem compra frita tem que ter um moinho. Tá? Por isso que eu não vendo frita. Tá. Só para o pessoal que situa aí, é porque a gente tem no mercado, quando vocês vão, principalmente literatura americana, né? Aí tem muito lá as fritas, que é produzido por uma marca lá, por exemplo, a Ferro e tal, que eles dão a composição lá da frita para você que faz seus esmaltes à base de cálculo de Sager, né? Que é Sim. Sager. Sim. Se você calcula sobre isso, você sabe a composição, aí você consegue fazer os cálculos matemáticos, tudo bem, beleza. E aí a gente começou nesse processo. Eu aqui dentro do ateliê, eu comecei a fazer algumas receitas, por exemplo, eu tinha um preto que eu fazia, que pedia uma frita americana, e aí eu falei, bem, é um composto e eu vou correr atrás de alguma coisa para substituir, fui lá no CAI, comprei o 0,96 e joguei lá. E aí, quando eu passo essa receita para alguém, aí tá lá 0,96, mas isso é a frita? Aí eu tento fazer com o Caio falou, como é que eu vou explicar que é um esmalte, mas também estou usando para trocar pela frita, que na verdade faz o mesmo efeito para mim, porque ele traz o meu ponto de fusão lá para baixo, porque o 0,96 tem um ponto de fusão mais para baixo, e a gente vai falar de alta temperatura agora, e o pessoal vai entender. Ô César, provavelmente, alguém lá no exterior também fez essa confusão e escreveu lá, frita 3134, e na verdade o 3134 não é uma frita, é um composto. É um composto, né? É um composto. Exatamente, a gente tem as informações desse composto. Exatamente, né? Exatamente. Então, aí a gente vai falar em alta daqui a pouquinho, e aí a gente fala um pouquinho desses fundentes. Fundentes. Aí já não é mais a base, porque eles já são fundentes, porque a temperatura aí já é outra, e a gente já está usando ele como fundente. Então tem que ter essa divisão aí da parte de temperatura. Exatamente. Uma pergunta para encerrar essa parte de baixo esmalte aqui, que também vai aparecer na de alta, que marca de corante você indica? Eu acho que né? Isso aí é difícil, né? É muito difícil. Corante, hoje em dia, acho que só existe 2 fábricas no Brasil fabricando corantes. O resto é tudo importado. Todos os fabricantes de corante nacionais transferiram a produção ou já compram direto ou da China ou da Índia. Tá? Então, por exemplo, a Coloróbia não fabrica mais corante aqui no Brasil. Então, vem da Espanha. Tá? Mas, assim, a base, assim, que todos os corantes, gente, têm a mesma composição. Então, você tem o corante azul, é cobalto silício. Então, é cobalto silício. Então, você tem um corante mãe, que esse corante mãe, depois ele é dividido. Então, todo fabricante tem o mesmo corante azul. Tá? Então, por exemplo, o corante que você encontra em qualquer outra casa de cerâmica não sem ser a minha, provavelmente ele vem do mesmo fabricante. Pode comprar corante em qualquer um desses aí. Não pode comprar corante em casa de vela, por exemplo, porque não é o mesmo corante. Sim, a gente está falando de corante para cerâmica e normalmente se você trabalha com temperatura, um corante que suporte uma temperatura alta, né? Que normalmente 1.300 graus aí é a faixa dos corantes aí no mercado, né? Porque também, César, tem muito fabricante de corante nacional que eles fabricam corante para plástico. E a temperatura da base no plástico é 180 graus. Então, eles vendem um corante que suporta 180 graus só. Tá? Perfeito. Então, você tem muitos lugares que vendem corante e, às vezes, o vendedor orienta mal. E fala que é corante para alta temperatura sim, mas ele está falando de 180 graus.
E tem Certo. gente que compra um corante achando que está comprando um corante para cerâmica e é um corante para temperatura muito mais baixa. Tá. Igual eu tava vendo, uma coisa legal que você pode fazer, né, Caio? Um teste simples, né? Pegar um pouquinho desse corante, colocar dentro de uma pecinha cerâmica e levar na temperatura do seu forno de queima de alta temperatura. E aí você vai tirar e vai ver o que aconteceu. Se ele permaneceu, ficou com a cor e não perdeu uma característica, ele é um corante para você utilizar Sim. nas suas peças. Aí fizeram uma pergunta que aí tem essas questões que eu queria só te falar. Sobre questão de encapsulado e não encapsulado, o que é isso? Só para o pessoal entender dos corantes aí, rapidamente. Rapidamente, vai dizer assim, o corante encapsulado, geralmente eles encapsulam as cores que volatilizam, né? Então, volatiliza assim, conforme a temperatura que você submete aquele corante, dependendo da composição, o gás, a reação química, estou explicando bem simples mesmo. Você perde a cor, ela queima, ela volatiliza. Então, quando a gente fala de encapsular o corante, é você colocar aquele pigmento dentro de uma esfera de vidro e ele fica preso ali dentro. Então, ele fica protegido. Isso que é o encapsulado. Hoje em dia, acho que todos os corantes vermelhos são encapsulados. O processo de fabricação dele ficou bem mais... Antigamente isso era uma raridade, assim, só algumas cores que tinha. Mas hoje em dia o processo de fabricação ficou muito mais barato, muito mais simples. Então hoje em dia acho que todos os corantes vermelhos são encapsulados. Encapsulado é isso, geralmente ele é protegido. Inclusive o corante encapsulado, eu não posso vender. Se você vai colocar o seu esmalte misturado com uma frita dentro de um moinho, você não pode colocar o corante para moer junto com a frita. Porque daí você vai perder o encapsulamento do corante. Então você tem que moer o esmalte todinho e depois que o esmalte está pronto, você só mistura o corante. Isso também vale para o pessoal que gosta do almofariz, né? Para poder fazer, quebrar, né? Porque daí você tira o encapsulamento e quando você queima, a cor desaparece. Você fala, pô, que corante safado. Não é que ele é safado. Ele não podia ser moído. Mas geralmente encapsulado hoje, geralmente, acho que você só tem vermelhos e acho que alguns violetas. Ótimo. Acho que legal. Tem algum rótulo de alta temperatura. Deixa eu ver o tempo. Deixa eu ver. Se a gente começar aqui agora, eu vou ter 2 tempos de live, já está quase encerrando esse tempo aqui. Se a gente for falar de alta temperatura agora, esmalte para alta temperatura, a gente vai começar aqui e vai ter que continuar na segunda live. Então, eu prefiro até a gente encerrar essa live aqui e voltar na outra falando só de alta temperatura, que daí você já fecha depois como eu subi. Antes de encerrar essa live, eu queria dar um recadinho que vai... Pode dar, fica à vontade. Até para o sorteio. A Arte Brasil, a fim de ajudar o ceramista que está tendo que recomeçar tudo aí por causa da pandemia, a gente está oferecendo uma linha de 8 esmaltes com um preço assim, abaixo do custo mesmo. Você tem um esmalte, para você ter uma ideia, azul cobalto, verde petróleo, que a imagem dele está no Instagram da Arte Brasil. São cores lindíssimas assim, o preço é R$35 o quilo. E tem esmalte, acho que azul celeste, que é R$28. Isso é mais barato do que transparente, tá? Mais barato que fazer. Eu não tenho nenhum esmalte aqui que eu faço que chegue nesse preço aí. E são cores muito bonitas mesmo. Não estou oferecendo porcaria, não estou oferecendo coisa fora de linha, não. Inclusive, eu queria deixar para o sorteio 1 quilo de esmalte. Eu ia falar para você escolher, César, lá no Instagram da Arte Brasil, mas eu acho que a gente pode oferecer o azul cobalto, que é o mais tchan, assim,
E 1 quilo desses esmaltes aí, o cara que ganhar escolhe o quilo que ele quer. Ótimo. Pode ser. Você acha que o azul. Não, a pessoa que ganhar entra lá e escolhe, porque tem preto, verde Tá bom. petróleo, tem 3 tons de azul cobalto, tem um vermelho de baixa, um esmalte coral de baixa e um esmalte azul celeste também de baixa. Aí a pessoa que Tá certo. ganhar escolhe o que ela quer. 1 quilo desses esmaltes aí. Show. Show de bola. Então vocês estão ouvindo, né? A gente vai encerrar essa live aqui. Vamos voltar para a segunda parte agora para falar sobre esmalte de alta temperatura. O Caio vai falar um pouco, ele estava falando de baixa até então. E vai ter o sorteio aí desse esmalte que o Caio vai disponibilizar. E a gente vai escolher para quem ficar até o final da live. E também tem que estar presente na hora da hora do sorteio com um comentário para a gente poder enviar. E pessoal que ganhou, o Caio tá mandando os outros sorteios lá, foi o livro. Já foi. Já foi. Já foi, ele já avisou que já foi, e foi autografado pelo seu Pascoal e pelo Caio, os autores aí do livro, que é o livro que... Mostra o livro aí de novo, Caio, qual que é o livro aí que você está com ele aí. Legal. É isso aí. Esse livro foi. Foi. Sorteio, gente. Eu vou rodar e vou virar o rosto e vou escolher um nome, seja o que Deus quiser. Tá? Até agora, todos que eu sorteei, eu não conhecia ninguém. Então, não tem maracutaia aí, não. Se o Caio quiser sortear, deixar o Caio sortear lá, então. Já que vocês estão com medo de eu escolher o nome. Às vezes os comentários aqui no meu travam. É melhor você fazer por aí. Aham. Agora mesmo tá travado. Beleza. É porque você rodou, talvez se você descer ele para baixo, ele volta a subir. Mas vamos lá, dessa aí a gente deixa para o final, a gente vai, quem tiver aqui, a gente dá um jeitinho, tá bom, gente? Já para brincar e fazer parte da brincadeira. Deixa eu ver também que tá escuro aqui. Tá. Aí a gente volta aqui para continuar lá e falar de esmalte de alta temperatura, tá? Acho que ficou bem claro essa questão do baixo aí. Vocês já viram como é que vocês podem proceder. E como o Caio falou, é muito bacana porque você pode criar um esmalte exclusivo seu, uma característica exclusiva sua. E hoje o mercado está propício para isso. A gente tem esses materiais fácil de encontrar em vários... nossa, é indescritível assim, a facilidade de você encontrar esse material para você ficar com os esmaltes e fazer seus testes. Tá bom? Vamos voltar aqui para a live, tá? Aí a gente volta para a segunda parte. Vou encerrar aqui. Até já.